Dia a todos, dando continuidade à série A Jornada da Vida. Hoje nós vamos estudar juntos um aspecto importante em relação à nossa jornada de vida. Algumas perguntas que todos nós queremos encontrar uma resposta. Existe somente uma vida? Existe outra vida após a morte? Existe uma vida no céu? Vamos para a palavra de Deus estudar sobre esse tema, vida. E como nós podemos viver uma vida que realmente nos satisfaz. Como a gente ouviu na semana passada sobre a vida com satisfação, vamos estudar juntos hoje na palavra de Deus sobre esse assunto. Somente uma vida. Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 ao 4. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida. E esta era a luz dos homens. Vamos orar. Nosso querido Deus, nosso querido Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, a verdadeira vida só o Senhor pode proporcionar. E Jesus veio ao mundo para nos dar essa vida de qualidade, essa vida de paz, essa vida segura, essa vida de esperança. E a vida também com a promessa da eternidade. E ajuda-nos hoje de manhã, como filhos de Deus, como servos de Jesus, a aprender com Ele, aprender com a vida dEle, aprender com o coração, com as atitudes, com os valores e com tudo que Ele ensinou e viveu aqui nesta vida. E o seu exemplo até hoje tem nos influenciado e tem influenciado a vida de milhares de pessoas no mundo inteiro. Nós te agradecemos pela vida, essa vida com Jesus. E é por causa dele que nós estamos aqui e oramos em nome dele. Amém. O Evangelho de João começa e termina com a palavra vida. Neste evangelho, a palavra vida aparece mais de 35 vezes. Vemos Jesus afirmando que ele veio ao mundo para que os homens pudessem ter vida. O que João sabia, e ele gostaria que os seus ouvintes também soubessem. Quando ele usa essa palavra vida tantas vezes no Evangelho. O que ele gostaria que seus leitores pensassem sobre esse assunto? E o que nós hoje também podemos aprender com João? O que ele quer nos ensinar quando ele fala sobre o tema da vida? Porque todos nós aqui hoje queremos ter uma vida com significado, uma vida com propósito, uma vida com dignidade. Todos nós estamos em busca de um sentido para viver, uma causa para viver. E Jesus, como Filho de Deus, ele veio trazer, por meio do exemplo dele, esse significado sobre o que é viver e viver de qualidade. Quando que viver vale a pena? É isso que João quer nos ensinar através dessas palavras. João quer nos dizer aqui no versículo 1, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Houve um princípio onde as coisas começaram a existir. João quer ajudar os discípulos cristãos e a nós hoje, que a fonte da vida
é Jesus. Irmãos e amigos, antes de existir matéria, já existia vida. E essa é uma realidade. Antes de tudo existir, já existia a vida. Você já parou para pensar sobre isso? Onde a vida teve essa origem, a sua origem? João quer nos ajudar a pensar sobre isso. Que a vida tem origem na pessoa de Jesus Cristo. No versículo 3 ele fala: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Para João, o início da vida começa em Deus e em Jesus Cristo. É lá que começa a vida. Porque ele fala que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Quando ele fala todas, são todas as coisas. Só de falar sobre isso, meu coração já se enche de entusiasmo. Porque se hoje aqui eu estou aqui respirando, você está aí desse lado respirando, é porque Jesus está permitindo você viver. Você comer, você sentir, você ouvir, você falar, você trabalhar, todas as coisas foram criadas por intermédio dele. Sem ele, segundo João, a vida não existiria. E no versículo 4 ele fala: nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Nós vamos ver essa palavra vida várias vezes em outras escrituras que nós vamos ler hoje de manhã. E eu sei que você quer saber como viver. E também sei que você tem dentro de você quando que viver vale a pena. Você quer saber quando que a vida vale a pena ser vivida. Muitas pessoas hoje têm desistido de viver. Anteontem, um ator português famoso com 49 anos, esposa e 5 filhos, um homem famoso, um homem rico, um homem bonito, um homem tinha de tudo na vida dele, ele decidiu dar fim à própria vida dele. O que ele estava pensando, o que ele estava sentindo, a gente não sabe, a gente não está aqui para julgar as pessoas. Mas o que leva uma pessoa a desistir de viver? Porque algo ela está sentindo. E hoje é muito comum, muitas pessoas não querem viver. E alguns pensam até que vida eterna é uma coisa muito chata, porque há tanto trabalho dá a vida, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer várias coisas, muitos afazeres, isso às vezes é uma chatice. Então, para se livrar desse fardo que às vezes que a vida nos impõe, a gente, para alguns, viver é difícil. Então, vamos desistir da vida. Mas João enfatiza aqui no versículo 4 que nele estava a vida. E quais as implicações dessa afirmação feita por João nas nossas vidas hoje? Se em Jesus estava a vida, no que isso implica hoje, para nós hoje, tanto como cristãos, como filhos de Deus, nessa geração. Porque João viveu uma geração. Ele estava lá perto de Jesus, ele tocou Jesus, ele comeu com Jesus. Ele viu quando Jesus ressuscitou Lázaro, ele viu Jesus multiplicando os pães, ele viu Jesus fazendo vários milagres. Mas ele também viu Jesus morrer. Mas ele também viu Jesus ser enterrado. Mas ele também viu Jesus ressuscitar. E ele afirma, nele estava a vida. Para os ateus, a vida começa primeiro com a matéria. Primeiro veio a matéria e depois que veio a vida. Para nós, os cristãos, a vida já existia e depois veio
a matéria. E você? O que veio primeiro para você? A vida ou a matéria? Que hoje há uma discussão tremenda sobre esse assunto. Mas João tinha certeza de onde veio a vida. E eu espero você, meu irmão, que você tenha certeza que sua vida tem origem na pessoa de Deus e na pessoa de Jesus Cristo. Houve um tempo que não havia matéria nenhuma, que não existia nada, mas existia a própria vida. E é isso que a gente precisa ter convicção, que a vida sempre existiu. Então, se nele estava a vida, como que é essa vida na prática? Como que podemos viver a vida que Deus planejou para que a gente pudesse viver? Você já parou para pensar nisso? Se existe um Criador, existe nós a criatura, o Criador planejou uma vida e o Criador sabe o que é melhor para a criatura, para que ela viva bem. E por isso que a gente está vivendo hoje num mundo onde os seres humanos têm assumido sua própria vontade, seus próprios desejos, tirando Deus do seu caminho, da sua vida. E isso tem criado muitos problemas para a raça humana. Desde que o homem se tornou órfão de Deus, que tirou Deus da sua vida, tirou Jesus da sua vida, a raça humana tem enfrentado muitos problemas. Em João capítulo 5, versículo 24, a natureza da vida eterna. João 5, 24, a Bíblia diz assim: Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Olha, eu não sei você, mas essa escritura falou muito ao meu coração, quando eu estava preparando esse tempo. Jesus faz uma afirmação profunda aqui. Ele fala, eu afirmo, eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Jesus assegura que qualquer pessoa, qualquer um de você que está me ouvindo agora pelo YouTube, se você ouvir a palavra dele, você está ouvindo. Se você crê na palavra dele, eu acredito que você está crendo, por isso que você está ouvindo. Você passou da morte, de um estado de morte, para o estado de vida. Então há duas coisas aqui importantes. Primeiro é ouvir a palavra. Crer nessa palavra. Ter fé no que ele falou. Acreditar no que ele falou. E essa vida eterna que ele promete é uma vida espiritual. É uma vida de qualidade. Tanto aqui na terra nós vamos viver com qualidade, mas quando partirmos daqui também, a gente vai herdar uma vida de qualidade. Vida eterna não quer somente dizer uma vida que dura para sempre. A vida eterna também é uma vida de qualidade, uma vida que a gente não tem nem como descrever como vai ser essa vida. Isso é o próprio Jesus que está afirmando. E ele está chamando cada um de nós a ouvir as palavras, a crer na palavra, obedecer essa palavra, viver por ela, dar sua vida por ela. Está disposto a fazer qualquer coisa por Cristo neste mundo. Se lançar por aí, em nome de Cristo.
por causa de Cristo. Somente uma vida nós vamos ter. E ela logo vai passar. Mas ele fala algo aqui que também chama a minha atenção. Ele fala que quem crê, quem ouve, quem obedece, não será condenado. Então, eu quero também advertir cada um de nós. Quem desprezar a palavra de Jesus, quem virar as costas para o que ele fala, quem desprezar ele, também vai sofrer a condenação. E eu não quero falar disso de uma forma leviana, porque Jesus falou em várias partes do Evangelho sobre o inferno. E muitos hoje não acreditam que o inferno existe, que existe uma vida após morte de condenação, de sofrimento e de aflição eterna. Então, irmãos, amigos, nós só temos somente uma vida. Nós vamos ter somente ela para viver. E o que a gente vai fazer enquanto a gente está vivendo essa curta vida aqui na Terra? Em alguns momentos da minha própria vida eu tinha um lema. Meu lema de vida era sexo, droga e rock and roll. Se alguém perguntasse para mim, Edson, o que é viver para você? Eu falaria rapidamente, viver para mim é curtir a vida. Mas o que eu entendia como curtir a vida? Fazendo essas coisas. Curtir a vida para mim era me encher às vezes de droga. Curtir a vida era poder ter a garota que eu quisesse, fazer sexo com ela a hora que eu quisesse. Curtir a vida para mim, às vezes era encher a cara com os amigos, numa praia paradisíaca, ouvindo lá os sons que eu gostava. Mas a verdadeira vida que eu estava buscando, quanto mais eu buscava nessas coisas, mais vazio eu me sentia. Então, e vemos Jesus aqui afirmando que quem não ouve a Ele, quem não busca Ele, quem não crer nele, essa pessoa está espiritualmente morta. E olha, você deve ter conhecimento de várias pessoas ao seu redor que espiritualmente está morta. Ela está vivendo, ela está negociando, ela está trabalhando, ela está curtindo, ela está fazendo negócios, ela está fazendo várias coisas, mas espiritualmente ela está morta, porque ela ainda não teve esse encontro com Jesus. Ou estamos vivendo com Cristo, andando com Ele, ou estamos mortos espiritualmente. Em João 5, versículo 39 e 40, Jesus fala assim: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas terão a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham o meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Novamente, Jesus está falando para as pessoas ali que estavam ouvindo a Ele, que aquele grupo de pessoas até estudavam as Escrituras com cuidado, com zelo. Mas o que faltava para esse grupo? Ir até Ele. Irmãos, olha, não podemos achar que iremos desfrutar dessa vida de qualidade, dessa vida que Jesus veio oferecer, com a promessa da eternidade, se nós não nos atentarmos a viver com Ele, a deixar Ele entrar na nossa vida, permanecer nele. Aqui ele está falando com pessoas religiosas. E é muito comum hoje, no arraial cristão, muitos viverem de uma forma religiosa, cumprindo as obrigações religiosas, mas a pessoa não tem vida porque ela não está andando com Jesus. Ela não está indo para Ele, para a fonte da vida. Em oração, em humildade, em quebrantamento.
Eu não sei como você está espiritualmente hoje. Você está vivo. Você está lendo sua Bíblia, eu acredito. Você está orando. Você está assistindo os cultos. Você está ofertando. Você está fazendo tudo o que a Bíblia pede para você fazer. Agora, o que você e eu precisamos encarar é quais os motivos que a gente está fazendo essas coisas. Quais são as nossas motivações para ofertar, para ler a Bíblia, para estudar a Bíblia como um não cristão, para ofertar nosso dinheiro. A gente ouviu na semana passada, no culto do Brasil, sobre igrejas que estão crescendo pela oferta de irmãos que têm sido generosos. E há uma preocupação no meu coração com essa nova geração da igreja. Esses novos jovens, solteiros, que não têm esse desejo, alguns, não são todos, eu não quero generalizar, de ir para pregar o evangelho. A pessoa está mais preocupada em fazer um concurso público, em ganhar um bom dinheiro no emprego, casar, ter uma casa. Mas você é alguém disponível por Deus para ser enviado? E você que vai ficar, você está disposto a sacrificar mais do seu dinheiro para que essas pessoas sejam enviadas? Eu tenho pensado nessa dimensão da minha vida, nas minhas ofertas. Se eu estou disposto a sacrificar mais. Dar mais do dinheiro para a oferta, para a missão, para que Deus levante mais pessoas para serem enviadas. Jesus, ele fala aqui, toma cuidado com conhecimento sem vida. Estudo da Bíblia sem vida é algo muito perigoso. Toma cuidado. Devemos continuar estudando as Escrituras. Mas o que ele está falando, o que ele está alertando é que devemos ir para ele para ter a verdadeira vida. Então, é fé e ação. As duas coisas trabalham juntas. Se você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você está entendendo o que eu estou falando. Isso não é novo para você. Estamos indo, irmãos e amigos, até Jesus, para estarmos parecidos com Ele. Em João 12, Jesus fala assim, ó, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, será apenas um grão. Mas se morrer, vai dar fruto, vai dar vida, vai produzir vida. E é isso, não tem como a gente querer ser um cristão e ter uma vida confortável, como no mundo as pessoas estão buscando. Em João, capítulo 5, versículo 40, Jesus fala assim, ó, contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Olha, essas palavras entrou que nem uma espada no meu coração, porque eu fiquei pensando, qual foi a última vez que eu realmente senti Jesus ao meu lado, de uma forma poderosa, gloriosa. Ele falando comigo. Isso tem que nos quebrantar. Você está sentindo Jesus em sua vida? Ele está com você? Ou ele está alheio?
Ou ele é apenas um broche que a gente usa quando a gente quer? Então, irmãos e amigos, que tipo de vida então Jesus veio nos oferecer? Olá, irmãos e amigos. Eu sou Patrícia Regina e eu venho falar para vocês um pouquinho do que é a vida para mim. A vida para mim é um presente de Deus, é uma dádiva imerecida. Ele nos deu e cada dia o sol nos demonstra o amor dele. A Bíblia fala que o sol se apresenta para todos. Então, a vida que ele dá é para todos. E nós precisamos aproveitar essa dádiva que ele nos dá da melhor maneira. Porque um minuto que eu já falei com vocês, ele não vai voltar mais. Em 1997, eu comecei a me relacionar com Deus. Foi o ano em que eu estudei a Bíblia com as pessoas que me convidaram e eu tomei a decisão de ser batizada. Foi até 8 de junho daquele ano, faz 23 anos. Então, comecei a manter um relacionamento com Deus, descobri a emoção de estar com Cristo, a misericórdia dele que é inesgotável. Me animei tanto, eu me lembro até hoje das irmãs me falando que Jesus estava me chamando para ser pescadora, pescadora de homens e mulheres. Então, assim, Jesus, ele nos chamou a termos uma missão, a termos um sentido para nossas vidas. Vivi muito intensamente aquele tempo, mas houve momentos em que eu me afastei de Deus e eu passei alguns anos longe do convívio da igreja. E o que eu me lembro desse período foi a fase de dificuldade que eu tive, princípio de depressão, e também lembro da reconstrução que eu passei a fazer com ele, a buscá-lo, a mudar tudo o que eu precisava. E depois, em 2009, eu retornei ao convívio da igreja. E hoje eu estou aqui para falar para vocês do quanto a vida com Deus é emocionante, o quanto vale a pena estar com Ele. Após uma vida, alguns anos breve, cada qual com seus fardos, esperanças e medo, cada com suas argilas devo cumprir, vivendo para mim mesmo ou em sua vontade. Apenas uma vida, logo passará. Apenas o que foi feito para Cristo permanecerá. Eu vim falar o porquê que eu decidi queimar minha vida com o reino, seguindo Cristo. Bem, eu, sem perceber na minha vida, deixei pensamentos entrar no meu coração, que seria o que? A receita do sucesso. E, sem perceber, eu estava percorrendo coisas como dinheiro, uma posição boa acadêmica, uma mulher bonita, um emprego decente, enfim, coisas que o mundo fala que é a receita da felicidade. Porém, eu me vi com um carro do ano, com uma casa, com um quarto só de videogames, uma noiva que morava comigo que era bonita, que era minha amiga, vivia viajando, tinha um bom salário. Mas era só isso, nada me satisfazia. Eu não era triste, não é isso. Mas nada sanava essa sede que eu tinha de mais. Inclusive eu perseguia Cristo e o reino, falava mal das pessoas. Mas quando eu cheguei no fundo do poço foi quando eu vi ele estendendo a mão para mim, falando: vem cá, eu sou real e eu te amo. E quando eu olhei para ele e deparei com a luz dele e o meu lixo, eu falei: eu vou ser queimado. Mas ele disse: por sua graça, não, eu te amo e você é meu filho. E você vai ser um instrumento na minha mão. Ele me deu um propósito, uma missão: anunciar o evangelho, amar as pessoas, lutar contra o próprio pecado. Por esse motivo que eu acordo todas as manhãs, com o coração queimando, buscando servir o reino da maneira que for possível. Essa é a minha missão. Essa é a maneira que eu escolhi queimar minha vida. Porque o que eu vivia antes não preenchia. Hoje, pode ser que não é fácil. Há dias que eu acordo depressivo, há dias que eu acordo triste, sentindo derrotado. Mas nunca falta o irmão. Sempre tem alguém para me levantar. E essa chama nunca apaga. Eu já não consigo mais contê-la. Como diz no verso que eu acabei de ler, termina assim: apenas uma vida, logo passará.
Apenas o que foi feito para Cristo permanecerá. Eu quero terminar com uma pergunta. Como você tem investido a sua vida? O que tem queimado no seu coração? Algo temporário ou algo permanente, eterno? Somente uma vida, e ela logo passará. Depois desses depoimentos, vamos para João capítulo 5, versículo 28 e 29. Jesus diz assim: não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizerem o mal ressuscitarão para serem condenados. Jesus coloca aqui para cada um de nós que, ao ouvir a voz dele, como eu falei antes, estamos aqui ouvindo a voz de Jesus por meio da palavra dele. Todos os mortos que ouvirem essa voz irão sair dos túmulos. E essas pessoas que estão mortas, algumas irão ressuscitar para a vida eterna, para herdar a vida eterna. Enquanto outros irão ressuscitar para serem condenados. Isso é muito sério. Nós não podemos tratar um assunto desse com leviandade. Então, o que Jesus está querendo dizer, irmãos e amigos, é que ao ouvir o que ele está falando, chamando cada um de nós para viver a verdadeira vida, chamando cada um de nós a pensar que essa vida é passageira, ela é breve, para tomar uma decisão do que nós iremos fazer a partir de hoje com nossa vida. Quem estiver com Jesus, andando com ele, ele promete que estaremos seguros e iremos herdar a vida eterna. Por um outro lado, aqueles que não querem saber dele, um dia vão morrer, um dia vão ressuscitar e um dia serão condenados. Essa escritura, ela também está lá em Daniel, capítulo 12, versículo 2. Daniel fala sobre isso, das pessoas que dormem, que irão ressuscitar. Uns para a vida eterna, outros para a destruição. Estamos seguros que estamos vivendo com Jesus? Você está seguro? Você está segura? Em João capítulo 6, versículo 40, Jesus fala assim: porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aqui Jesus está afirmando para cada um de nós que Deus tem uma vontade. A vontade de Deus é bem, às vezes, diferente da nossa vontade. Nós temos também as nossas vontades. Mas qual é a vontade de Deus? Que Jesus está falando? Que todo aquele que olhar para o Filho, para Jesus, e nele crer, tenha vida eterna. E ele fala que essa pessoa no último dia irá ressuscitar. Olha, existe um último dia para cada um de nós. Não sei se você já parou para pensar nisso. Nosso último dia é o último dia de vida aqui neste mundo. Porque depois que a gente morrer, a gente não vai ter mais a oportunidade de mudar. Não existe reencarnação. Ou a gente segue Jesus nesta vida, nessa única vida, ou não. E qual é a vontade de Deus, então, Edson? Para cada um de nós, é que a gente olhe para Jesus. O que significa, então, olhar para Jesus? Olhar para Jesus
é olhar para a vida de Jesus, os valores de Jesus. O que ele valorizou, o que ele fez com a vida dele, como ele andou, como ele viveu. Então, olhar para Jesus é ter ele como um modelo de vida. Ele é o gabarito. Uma vez eu estava lendo um livro de um escritor muito famoso, e o tema do livro era Sei que viver a vida. Mas como que esse autor sabe que ele viveu a vida? Qual o manual que ele usou para ele dizer e afirmar que ele viveu essa vida? Na ideia dele, ele viveu a vida. E às vezes assim acontece conosco também. A gente tem nosso próprio manual, nosso próprio modelo da vida ideal. Mas Jesus e Deus está dizendo, olha, você quer viver de verdade? Olhe para meu filho. Siga os passos dele. Siga o exemplo dele. Quando que viver vale a pena? E por isso que muitos desistem de viver. Porque acham que viver não vale a pena. A vida perde o sabor, a vida perde valor, a vida perde sentido e propósito. E aí é melhor acabar com a vida. Mas Jesus veio não para destruir, mas dar a vida, a verdadeira vida. Viver de verdade é viver como Cristo viveu. Está rodeado de escrituras que falam sobre isso. E é importante eu bater nessa tecla porque nós somos bombardeados diariamente com vários modelos de vida que é oferecido para nós, como a vida ideal. E a gente às vezes esquece de olhar para o verdadeiro modelo de vida que devemos buscar. Em João 17, capítulo 17, João 17, versículo 3, Jesus orando, olha o que ele fala para Deus. Ele ora assim: esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. A definição de vida eterna consiste no quê? No conhecimento de Deus, no conhecimento do único Deus verdadeiro. Olha, uma única vida, um único Salvador, um único Deus. Então, isso consiste a vida eterna. O conhecimento de Deus. Conhecer a Deus não é só saber muitas coisas de Deus. Conhecer a Deus envolve intimidade com Deus. Você pode dizer, eu conheço Pelé, eu conheço Ronaldinho Gaúcho, eu conheço pessoas famosas. Mas você já viveu com essas pessoas para saber como que é a intimidade delas? O que elas fazem no dia a dia? Então, às vezes, a gente pode também achar que a gente conhece Deus, mas não ter essa intimidade com Deus, esse relacionamento com Deus. E Jesus está orando e pedindo a Deus por toda a humanidade, que todos conheçam um único Deus verdadeiro. Jesus já orou por você, Jesus já orou por mim, Jesus ainda está intercedendo por nós, pela humanidade, para que essa humanidade conheça o único Deus verdadeiro. E ele fala aqui da vida eterna. Como eu falei anteriormente, vida eterna é uma qualidade de vida que nós vamos experimentar no céu, só quando a gente estiver lá. A Bíblia dá alguns lampejos de como será essa vida. Alguns pensam que a vida eterna a gente vai passar no céu cantando sempre. Alguns outros, eu vou andar nas ruas de ouro lá na Nova Jerusalém. Tudo vai ser lindo e maravilhoso. Pode ser. Mas eu acredito que essa linguagem que João usa no Apocalipse para descrever o céu
É porque ele não tinha como usar coisas humanas para descrever, que era uma coisa tão poderosa. Eu acredito que a vida eterna vai ser uma vida muito surpreendente. Mas que vai ser uma vida de qualidade, vai. Porque vai ser a vida de Deus que a gente vai viver. E é isso que Deus sempre planejou. Viver com Deus, viver a vida de Deus, viver íntimo de Deus. E ele fala que Deus é o único. E ele é o único caminho que chegamos a ele. E para terminar, eu quero concluir no Evangelho de João. Eu falei para vocês que o Evangelho de João começa com a palavra vida e termina com a palavra vida. Em João capítulo 20, versículo 31. Isso é Jesus falando. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. O que João está explicando e afirmando aqui para seus ouvintes e para seus leitores? Que tudo que foi escrito no Evangelho de João foi escrito para quê? Para que nós pudéssemos crer. Crer no quê? Que Jesus é o Cristo, o Messias, o enviado, o Filho de Deus, o nosso Salvador, o nosso Redentor. E crendo nele, tenho vida em seu nome. Então, irmãos e amigos, nós temos hoje um modelo de vida ideal. E essa vida só tem um sentido verdadeiro quando vivemos da forma que Deus desenhou a vida. Somente Cristo pode conceder essa vida eterna. Somente Cristo pode conceder salvação. Somente uma vida. E ela logo passará. E tudo que fizermos para Cristo vai durar para a eternidade. Deixa eu falar para você, tudo que você fizer nessa vida, casa, carreira, compras, diplomas, viagens, tudo isso um dia vai acabar. Agora, o que você fizer para Cristo vai durar e ecoar na eternidade. Então você tem que decidir e escolher que você tem somente uma vida e o que você vai fazer com ela. Deus e Cristo estão chamando cada um de nós para tomarmos essa decisão. Oremos. Pai, muito obrigado por Jesus ter vindo ao mundo e deixado para nós um exemplo, um modelo de vida tão precioso, tão especial, mas também tão desafiante. Ele pagou um preço altíssimo para que pudéssemos hoje viver essa vida de qualidade e também ter a esperança da eternidade. E nós esperamos o grande dia onde cada um de nós iremos ter esse encontro com o Senhor no céu e com Jesus Cristo. Mas enquanto estamos vivendo na terra, queremos viver essa vida única de uma forma que agrade ao Senhor, que vale a pena ser vivida. Ajuda a mim, aos meus irmãos, aos nossos amigos, a escolher Jesus como fonte da vida, a seguir o exemplo dele, imitar a fé dele, o amor dele, o sacrifício dele, e fazer dele nosso maior tesouro. Te oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém.